Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E no vídeo de hoje eu quero, falar um pouco da repercussão que o vídeo anterior desse canal teve, né? Então não preciso nem falar, mas mesmo assim falando, assistam o vídeo anterior se querem entender esse daqui, tá? E aquela mensagem de sempre, se gostam do conteúdo, por favor, deixem um like, se inscrevam, ativem as notificações do canal, compartilhem e, é claro, fiquem à vontade aí na seção dos comentários, como sempre. E, bom, no vídeo anterior, como vocês já devem saber, eu falei sobre o mito do sexo com conexão, né? Ou pelo menos desmistifiquei umas coisas a respeito desse assunto. E parece que a nossa comunidade não tomou essa pílula muito bem, sabe? Eu fiz o vídeo livre, leve e solto, velho. Imaginando que ia ser um vídeo bem recebido, eu até falei no final, poxa, muito bom assunto, muito obrigado aí, Forasteira, por promover esse assunto. Eu quero falar mais sobre esse assunto posteriormente, outras desmistificações a respeito da atração e tal. E aí eu posto o meu belo vídeo lá esperando o feedback positivo, como sempre, porque a maior parte dos meus vídeos tem feedback positivo, e não se enganem, tá? A maior parte do feedback desse vídeo também foi positivo. Então eu não vou exagerar, não foi assim generalizado essa reação da galera se sentindo meio mal com as informações que eu apresentei. Mas você percebe que o vídeo teve um resultado, né, psicológico nos caras que eu não imaginava que teria quando você vê o comentário com mais likes naquele vídeo, né? Que é: Coruja, obrigado por destruir meus sonhos e me fazer ser um ser humano mais infeliz a cada dia. Beleza, isso pode ser ironia tranquilamente, mas será que os 456 likes entenderam isso como ironia realmente? Ou será que os caras de fato passaram a se sentir mal com as informações que eu dei, se sentir mais infelizes ou coisa do gênero, né? Tem exatamente 28 horas que eu postei o vídeo em questão e esse comentário com mais likes está com 456 likes. E pelas respostas, dá pra ver que a maior parte da galera não entendeu esse comentário com ironia, então nem venha usar essa cartada do mas ele tava ironizando, Coruja, era meme e tal. Porque até outros comentários que eu vi também, dá pra perceber que os caras não entenderam bem a mensagem, ou se entenderam, não assimilaram de uma forma muito saudável, e ou simplesmente recusaram a informação, passaram a copar com essa informação, ou simplesmente começaram a atacar, tá? Como eu vi um comentário de um cara dizendo assim: vocês precisam entender que somos todos, veja só, somos todos jovens ainda e não sabemos de tudo na vida. As concepções do Coruja são de um jovem que levou chifre gostoso e é um nerd bizonho que eu ou você nem daria muita atenção. Então perceba que o cara ele se projeta, entendeu, em mim. E se projeta em todos, né? Ele diz, somos todos jovens, isso não é verdade. Tem caras aqui de 50 anos, 60 anos, tem caras mais velhos do que eu. Então o cara dizer, somos todos jovens, é um solipsismo que ele projeta nos outros, né? A mesma coisa é essa projeção de que eu sou um jovem nerd que levou chifre e que, veja só que hipocrisia também, ele diz... nem eu nem você daríamos muita atenção. Engraçado que ele está comentando no meu vídeo, ele está me dando atenção. Então para você ver como... assim, a incapacidade dos caras de assimilar uma informação, ou muitas vezes a própria informação causa um choque, vai de encontro com as crenças dele, ele se sente pessoalmente atacado. Porque como é que a mente humana funciona, né? Eu já falei a vocês naquele vídeo. Ela cria suas crenças e as crenças são a base do ser, cara. É por isso que quando você é enfrentado com paradigmas diferentes que desafiam os seus pré-instituídos, você se sente sem chão, porque a mente humana ela precisa de bases para funcionar. Porque pense, imagine você acordando um belo dia e descobre que grande parte das coisas às quais você acreditou sua vida inteira não fazem sentido de verdade. É o que é mostrado no filme Matrix, né? O Neo saindo daquela simulação e tendo todos aqueles efeitos colaterais e tal. Ele fica em choque, né? Sei lá, imagine... você descobrir que a sua mãe não é tão santa quanto você projetou ou imaginou, ou ela fez parecer, sabe? Sua mãe já traiu seu pai ou coisa do gênero. É uma crença muito forte, essa da perfeição materna, principalmente em países da América Latina, né? Como o Brasil, né? Que tem uma cultura católica muito forte. E eu não estou aqui para dizer o que é certo, o que é errado, eu só estou explicando a vocês como é que a mente funciona. Então, quando o cara ele é enfrentado com a própria informação de que a conexão no sexo não é nada a priori que assim é dado a você como significado absoluto, desce do céu e algum Deus determinou, é na verdade a sua mente, é a sua educação, é a sua cultura que determina isso. São as suas emoções. Se você tivesse sido criado num lar não católico, né, sei lá, num lar progressista, provavelmente você não teria essa visão do sexo sagrado, mostrando que a sacralização de qualquer coisa não é algo a priori. Porque se fosse a priori, todo mundo teria que admitir com certeza essa sacralização.
Seria algo óbvio, sabe? Seria algo tão óbvio quanto o céu ser azul, a água ser molhada. Mas não, é uma questão de crença, é uma questão de educação, é uma questão de cultura e, acima de tudo, é uma questão das suas emoções, sabe? Da ligação que você sente com a pessoa ali. Provavelmente também tem a ver com a atração, sabe? O nível de atração. E essas narrativas de que o sexo astrológico, o sexo mágico, o santo bateu e tal, são justificativas para essas emoções e crenças pré-estabelecidas. Então tu vê que a mente dos caras deu uma derretida com esse vídeo, porque, como eu disse, né, vai de encontro com o chão dele. Se você abala o chão do cara, ele se sente pessoalmente atacado. E eu já expliquei a vocês, o ser humano, ele só revida, ele não ataca, ele revida. Toda a violência humana, toda a tentativa de ofender, atacar, como o ad hominem que fizeram pra cacete comigo nesse vídeo aqui, como esse comentário em questão que o cara projetou que eu devo ser um nerd bizonho, é uma tentativa de revidar um ataque pessoal que ele sentiu, sabe? As crenças são a pedra basilar do nosso ser, elas são, pra nossa mente, a nossa própria existência, como se eu tivesse dado um tapa na cara do maluco. E tipo, quando alguém te ofende, sabe, na roda de amigos ali, alguém vem zoar você, o que é que você faz? Você tem que zoar de volta pra se sentir menos injustiçado de alguma forma. E cara, eu já vi em diversos canais, vídeos com críticas ao meu conteúdo. Eu não tenho problemas à crítica, o problema é o shaming e o ad hominem, tá ligado? Isso mostra uma imaturidade emocional severa, porque o cara ele perde controle racional e por falta de argumento ele parte pro ataque pessoal. Isso é uma falácia lógica, se chama ad hominem. Você não tem por que atacar o produtor do argumento. Você deveria atacar o argumento. Então, 99% dos produtores de conteúdo que eu vejo, tá? Que eu vejo, eu não assisto muitos, mas os 99% dos criadores de conteúdo aí que eu vejo me criticarem, cara, pode ver, é ad hominem e shaming. O cara não tem muito argumento. Ele sempre vai tentar ofender e xingar de alguma forma. E isso mostra o quanto isso é infantil, né? Mostra uma perda de controle emocional e racional também. O cara ele começa a projetar, a devanear mesmo, a ter ilusões de que eu devo ser assim ou assado, porque foi até o que eu expliquei no vídeo, a mente não gosta de ter perguntas sem respostas. Ela cria, então o cara não tem essa informação de mim, e aí ele projeta aí que eu sou jovem, se projeta que todos aqui são jovens, que eu sou um nerd, coisa do gênero, e começa até a alucinar de certa forma. Como é o caso dele dizer aqui, né? Ele é um nerd bizonho que nem eu nem você daríamos muita atenção. Ele tá me dando atenção, ele tá no meu vídeo, ele assistiu o meu vídeo e tá comentando aqui. Então o cara ele nega a própria realidade, ele nega o que ele tá fazendo, entrando em hipocrisia porque ele perdeu o controle racional e emocional. Outra alucinação programada para defender a Matrix do cara foi o cara escrever um comentário do meu vídeo me chamando de ateuzinho virgem. E o mais engraçado é que, tipo, se ele me chamou de ateuzinho, eu presumo que ele é cristão. Ou pelo menos se denomina cristão, né? Segue a Jesus, admira Jesus. E Jesus foi um cara que morreu virgem. Então, pra você ver que o cara perde até as bases da própria crença pra ofender alguém que ele sentiu que o ofendeu porque questionou as crenças dele. Você vê como isso é infantil, sabe? Cara, cristão zoar a virgindade é muito hipócrita e muito fora da própria narrativa do cara. O cara sai da narrativa para defender a narrativa. Isso não faz sentido nenhum. É perda de controle racional, é perda de controle emocional. Ele se põe numa situação antilógica para defender a crença. Outra negação crassa da realidade e fuga da própria narrativa para tentar defender a narrativa é o cara ele achar que eu nunca fiz sexo ou que essa opinião é de um cara que nunca teve uma foda memorável na vida. Palavras deles mesmos, né? Porque é um fato, são pessoas que fazem muito sexo que tendem a perder a sensibilidade nele e não vê mais significado. Você acha mesmo que um ator pornô, uma atriz pornô consegue ver transcendentalidade no sexo? Porque foi isso que os caras acharam, né, do meu argumento, que eu não vejo transcendentalidade no sexo. Eu vejo, só que eu sei de onde ela parte. E os caras eles estavam achando que ela vem de algo objetivo a priori. Então, por via de regra, foi até o que eu falei. Quem sacraliza o sexo no geral é justamente quem não teve muitas experiências. Porque não tem muito parâmetro de comparação e é por isso que a perda da virgindade tende a levar o apaixonamento para ambos os gêneros, né? Para homens e mulheres. É por isso, eu até falei, é por isso que dizem que a primeira vez a gente nunca esquece. Isso é um fenômeno psicológico, isso é um fenômeno mental, é um fenômeno emocional que foi justificado com a primeira pessoa que você se une ali sexualmente vai ser carne da sua carne, né? Explicando o fato de que você provavelmente nunca vai esquecer, que vai ficar sempre com você e tudo mais. Era isso que eu estava tentando dizer.
você percebe que saber que é um fenômeno puramente emocional e psicológico não deslegitima a narrativa de carne da própria carne. Porque você pode ver de uma forma que isso ficou implantado no teu cérebro, na sua mente, e o seu cérebro é sua carne. Então eu só tentei desmistificar a coisa, né? Tirar esse véu de mistério, de inexplicável, de mágico e tal, mas eles precisam acreditar nisso para sentir, sei lá, até prazer mesmo no sexo. Para ter algum tipo de apreço pela coisa e para ver beleza na coisa. Esse não é o meu caso. Eu vejo ainda mais beleza e mais significado no sexo sabendo que sou eu que dou esse significado. Muito melhor. Eu estou no controle, ótimo. Então pra você ver como os caras perdem o controle racional, sabe? Vão devaneando e para defender a narrativa, eles saem da narrativa, desmentem a própria narrativa, deslegitimam a própria narrativa só para atacar. E mal conseguem entender que, sendo cristão e zoando virgindade, ele está zoando Jesus Cristo que foi virgem. Dizendo, nós não daríamos atenção ao coruja, sendo que ele está dando atenção a mim, ele está negando o que ele está fazendo, está caindo em hipocrisia. Dizendo que quem não vê sacralização a priori no sexo é alguém que nunca fez sexo de verdade ou fez sexo o suficiente. Isso vai contra os próprios fatos de que pessoas que desacralizam o sexo tendem a ser as mais promíscuas. Tipo, os caras perdem o controle, cara. Vocês entendem como é que funciona a Matrix de fato? É uma tentativa de proteger a grande mãe, uma tentativa de proteger suas próprias crenças. E foi o que eu falei, o problema não são as crenças, todo mundo tem crenças, o ser humano não funciona sem crenças. Se você acredita que é possível viver sem crenças, você já tem uma crença. O problema é quando você se perde nas suas crenças e ela é frágil. Crenças frágeis, cara, são levadas pelo vento. Basicamente, qualquer argumento consegue abalar uma crença frágil e quando ele se perde nessa crença, qualquer abalo faz ele se sentir pessoalmente atacado e ele vai revidar. Isso é muito comum no caso de religiões, né? E é por isso que você pode ir naquele vídeo também e ver assim, uma parede de comentários falando sobre espiritualidade, religião e tal. E, cara, todo mundo sabe, é crença. A religião é uma crença, você precisa crer, isso até mesmo na Bíblia é dito, é usada essa palavra em específico. Diversas vezes, né? Agora, como eu já expliquei em vídeos de religião, para o afegão médio é importante que ele ache que isso é intocável, sabe? Que isso é absoluto. Porque se ele tiver a mínima ideia de que, na verdade, a religião não passa de uma instituição para controle social, ele vai começar a enxergar a Matrix, e enxergando a Matrix, ele pode não tancar, sabe? Ele pode morrer. Literalmente morrer, né? É o que é mostrado no filme. Então, assim, a religião, a priori, ela não tem problema, ela é necessária, ela é importante. Eu, particularmente, desvinculo religião de espiritualidade, tá? Eu tenho as minhas crenças, eu não sou ateu, como muita gente acredita. Eu também não sou cristão, como muita gente acredita. Tem uns caras que... Eu até vi um vídeo, né, do cara assim, falando, o coruja é cristão e come boneca, ou é a favor de boneca. Eu falei, porra, quando foi que eu disse que eu sou cristão? Aí o outro falando, o coruja é cristão, mas é a favor da pornografia. Eu falei, não sou a favor da pornografia. Eu só desmistifico essa vilanização da pornografia como um mal a priori, né? Ela não é um mal a priori, nenhuma tecnologia é um mal a priori. O problema é que quando o cara se vicia, ele na verdade teve problemas que não tem a ver com a pornografia, ele só usou a pornografia como resultado. Ou também eu desmistifico esse fato de que se você assiste 2, 3 vezes por dia vídeos normais, você não está viciado. Se isso não está afetando a tua vida de nenhuma forma, você não está viciado. Você não está vendo isso em público e se tocando em público, você não está viciado. Mas assim, os caras simplesmente não estão prontos para esse argumento. E a visão de que a pornografia é uma ferramenta que pode ser usada como escapatória e o vício nela vai ser uma escapatória para um trauma, para algum tipo de frustração e tal, é uma coisa que vai te libertar. Porque te dá uma perspectiva mais honesta da sua vida e você pode parar de culpar o que é o resultado e buscar realmente a fonte do problema. Então você não vai combater o sintoma da gripe, você vai combater a causa da gripe, o vírus. Porra, você vai combater coriza, tosse, espirro. É isso que a aleopatia faz, né, velho? E a aleopatia não funciona muito bem. A gente vê que tem muita gente freguês de farmácia aí tentando combater sintomas e não a causa da doença. Continua doente, os sintomas continuam aparecendo, ele toma uma aleopatia, tem um alívio momentâneo, o sintoma volta e ele continua engordando Big Pharma aí. É a mesma coisa com essa parada de NoFap. O cara ele acha que a pornografia é o problema, ele tenta se livrar do sintoma, tem um alívio momentâneo, volta a consumir pornografia e fala, tive uma recaída. Mas o importante é continuar em frente. É como o Beta Spirit sempre falava, caralho, a cada 2, 3 semanas o cara fazia um vídeo, tive uma recaída, tive uma recaída, tive uma recaída. Eu falei, porra, irmão, já parou pra pensar que a pornografia nem é o problema tá em outro lugar e você não tá resolvendo e por isso o sintoma tá aparecendo direto? Então assim, voltando ao assunto, eu não sou cristão, tá? Eu já falei isso em vídeos, na minha perspectiva, cristão, o único cristão morreu na cruz, tá? Ou no mínimo, para você ser socialmente considerado cristão de fato, você tem que acordar todo santo dia e botar como propósito da sua vida se santificar
cada vez mais, né? Se assemelhar a Cristo. Pô, o nome é cristão, vem de Jesus Cristo, é o quê? Tem que se assemelhar a Cristo. Esse não é o meu propósito. Eu não acordo todo santo dia pensando, hoje eu vou fazer algo em prol de chegar mais próximo de Cristo. Eu não estou buscando me santificar. Sim, eu acredito em Cristo. Assim, não é nem questão de crença, né? Jesus Cristo é simplesmente o homem mais bem documentado da história. Não tem como você não acreditar nele. Mas eu acredito que Cristo foi um bom exemplo para a humanidade, que ele salvou a humanidade, que a palavra cristã salvou a humanidade e, porra, foi necessária para a construção do mundo moderno. Mas, na minha opinião, tá? Vocês podem discordar. Para mim, isso não é o suficiente para ser considerado cristão, pô. Simplesmente dizer, eu acredito em Jesus Cristo como nosso Senhor Salvador, para mim isso não é o suficiente. Porque o cara pode cheirar pó, pode sair com GP a vida toda, bater na mulher, pode roubar a caixinha da igreja e depois dizer, eu acredito em Jesus Cristo como nosso Senhor Salvador. Não, é sacanagem. Falar é fácil, né? Para mim, cristão de verdade é aquele que acorda todo santo dia pensando, o que eu posso fazer para me santificar mais hoje, sabe? O propósito do cara é buscar mais santificação a cada dia. Como o próprio Renato Amoedo fala, para mim sim isso é cristão, mas dane-se a minha opinião, né, velho? A sociedade acredita que basta você acreditar em Deus, em Jesus Cristo, que você é cristão. Então, assim, eu não acho que sou cristão, não. Pela minha perspectiva, né? E pra mim, Deus ele é o criador, ele é mais incompreensível do que compreensível. Pô, já expliquei isso em vídeo. Deus é a força motriz que move o universo. Tipo, você olha a visão do Enéas, né? Tu olha a complexidade das coisas e tu pensa, cara, tudo isso é inteligível. Dá pra estudar e dá pra entender isso aqui, entendeu? Pô, alguém projetou esse negócio. Eu não sei quem, eu não sei como, eu não sei porquê, mas dá pra ver um plano ali na parada, entendeu? Olha, é crença, tu pode discordar, tu pode não acreditar nisso, tu pode achar que tudo é aleatoriedade, tipo, a própria aleatoriedade pode ser o seu Deus. Se você acha que tudo é aleatório, o universo pode ser o seu Deus, a gravidade, que ela é, até onde sabemos, né, ela é imutável, a velocidade da luz também pode ser o seu Deus, sei lá, cara, mas assim, essa é a minha crença. Então eu sou criacionista e engraçado é que na nossa comunidade, por conta dessa visão binária das coisas, né, essa incapacidade de ver dois lados da mesma moeda, ou mesmo diferentes fatores ao mesmo tempo, os caras realmente acreditam que há uma rivalidade ou mesmo uma exclusividade entre criacionismo e evolucionismo. Aí fala, pô, peraí, o Coruja é cristão, criacionista, eu já disse, não sou cristão, mas o cara acredita, né? Eu já falei várias vezes que eu não sou cristão. O Coruja é criacionista e acredita em evolução, kkkk. Ué? Tipo, a evolução é inegável, velho. Tu pode pegar uma plantinha no teu quintal e acompanhar por alguns meses e ver ela evoluindo. Pode ir cruzando ela e ver as características ali aparecendo, né? Inclusive, o pai da genética era Mendel, que era monge católico. Vários monges estudaram botânica também e chegaram a conclusões muito parecidas com a de Darwin, muito antes dele. Nos monastérios, os caras não ficavam coçando o saco o dia inteiro, não, velho. Os caras estudavam, entendeu? Então, pra mim, a evolução é só um mecanismo que o Criador criou. Será que é tão difícil entender isso? Ou simplesmente vocês vêm de uma crença mais simplista de que tudo nasceu assim e nada veio de um protótipo? Pô, tudo que a gente vê no nosso mundo vem de um protótipo. Tudo que a gente vê no nosso mundo evolui, inclusive você. Nenhuma criatura nasce, entre aspas, adulta, né? A evolução é uma realidade, é um axioma. A evolução é inegável como o próprio fenômeno biológico do crescimento, da maturação do indivíduo. Isso é evoluir, né? Mas assim, voltando ao assunto assim, do esfarelamento mental dos caras a respeito do assunto do vídeo, né, do sexo ele não ter nenhum tipo de significado a priori e, na verdade, todo significado a qualquer coisa nesse mundo é você quem dá, essa não é uma perspectiva relativista. Não, porque até no próprio vídeo eu dei vários determinismos. O determinismo, por exemplo, de que todo mundo precisa de crenças. Eu também falei que o sexo ele tem que ser tido como sagrado pela população de uma comunidade para que não haja um descontrole ali, né? Porém, isso é instituído, cara. Se você for para a selva, ninguém vai te penalizar por fazer sexo entre espécies, por exemplo, né? Ou por fazer sexo com pessoas do mesmo gênero. Não existe uma pena capital global e não existe ninguém vigiando você além da sua própria mente. Não é como se, sei lá, o cara foi lá e comeu uma mulher do vizinho, tá? E cai um raio na cabeça dele. Pum! Deus te castigou. Não, cara, a maior parte das pessoas transgride sem nenhuma responsabilidade, tá? Muitos, inclusive, fazem o mal no nível satânico. E estão aí muito bem. Prova cabal disso são os líderes do nosso mundo, né? Nossos políticos aí. Aí vai dizer, mas eles vão pagar lá na frente, eles vão sofrer em algum momento. Isso é crença, tá? Eu não vou dizer que você tá errado ou certo, eu não tenho evidência para isso, mas é crença. Às vezes é até uma expectativa, né? Um wishful thinking. O cara pensa assim, pô, tomara que ele seja penalizado, né? Justamente, porque senão eu vou sentir que o mundo é injusto e vou perder meu chão. Tipo, a crença dele vai ser abalada e ele vai, né? Ele vai conseguir tancar. E foi muito que eu percebi nos comentários do vídeo em questão. Tipo, o sonho dos caras era ter esse tal sexo com conexão. Só que em nenhum momento eu disse que ele não é possível.
Eu só falei que é você, sua mente, suas emoções ali, suas sensações e sua educação que criam essa conexão, né? Sua cultura. É uma mistura ali de coisas. Eu estava explicando de onde vem, de onde parte essa conexão, e não é nada místico, sabe? Não é nada inexplicável. Pô, os caras até falam, poxa, como assim tudo é explicável, Coruja? Cara, tudo é explicável, a gente só não tem a informação ainda. Como era o caso das ondas de rádio há 200, 300 anos atrás, entendeu? Ela existia, ela era inteligível, ela estava ali, a gente só não tinha informação suficiente, acúmulo de conhecimento necessário para entender aquilo, tá? O mesmo pode ser para o interior de buracos negros, sei lá, matéria escura, essas paradas aí que estão dizendo. Isso mostra, inclusive, o processo evolutivo das coisas, né? Mas enfim... É a própria perspectiva criacionista. Você acha que Deus não tem todas as informações do universo? Ele é onisciente? Logo, tudo é inteligível. Talvez o 100% do saber seja só disponível ao Ser Supremo. Mas é inegável que a gente foi explicando um monte dos fenômenos naturais e da nossa própria natureza ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, dos milênios. Pô, pelo amor de Deus. Usando lógica, você entende que, eventualmente, a gente vai explicando as coisas aí. E que se, botando aí num processo hipotético, né? Tipo no teorema do macaco infinito. Se nós tivermos tempo infinito, é possível, é perfeitamente possível que o ser humano tenha resposta para todas as perguntas. Basta a gente acumular conhecimento durante tempo infinito e conseguir armazenar ele num banco de dados infinito. Vocês conhecem o teorema do macaco infinito, né? Se botar um macaco digitando no Word ali infinitamente, pelo infinito ser infinito, eventualmente aquele documento do Word que ele está digitando aleatoriamente vários caracteres vai ter a história da minha vida, da sua vida, a resposta para todas as perguntas, simplesmente porque é infinito. Então ali vai estar todo o conhecimento possível do universo, é óbvio. É lógica pura, cara. Por que você não consegue entender isso? Eu achava que vocês eram interessados nessas paradas, né? Por isso que às vezes eu não falo nem de outros assuntos filosóficos mais pesados, porque a comunidade não está pronta, simples assim. Mas voltando, né? Eu não entendi porque os caras não, muitos deles, né? Não todos, pô, a maior parte de vocês eu acredito até que pegou a informação, mas muitos de vocês não entenderam, ou pelo menos não conseguiram tancar a autorresponsabilidade presente no meu argumento. Por que a ideia de que o sagrado é você quem faz deixou muitos caras cabisbaixos, depressivos ou destruíram o sonho deles? Para mim seria justamente o contrário, foi até o que eu falei no final do vídeo. Saber de onde a sua fé vem não deveria abalar a sua fé. Se ela for forte, na verdade a sua fé vai ser ainda mais fortificada com a noção de que você está no controle dela. Então, ao meu ver, o escapismo desses caras pareceu uma tentativa de se desresponsabilizar, né? Como se eles dissessem a si mesmos, no seu inconsciente. Eu preciso que alguém determine para mim o que é sagrado. Eu preciso que um ser supremo me diga que o sexo é sagrado. Eu não quero estar no controle. Eu não quero ter a ideia de que o sagrado sou eu quem faço. E que eu posso considerar o meu carro como sagrado. Eu posso considerar o meu computador como sagrado. Eu posso considerar meu pai, minha mãe como sagrado. E isso está sob o meu controle. Tipo, para mim isso é uma narrativa muito mais funcional e muito melhor. Porque eu adoro estar no controle da minha própria vida, sabe? Das minhas próprias narrativas, das minhas próprias visões e opiniões. Mas infelizmente a maioria das pessoas não consegue tancar a autorresponsabilidade. E foi até o que eu falei, eu entendo que a maioria das pessoas é assim e que se for dada a elas a ideia de que são elas que criam a sacralização e não algo determinado, elas não vão ter fé suficiente, elas não vão seguir os dogmas funcionais para uma vida saudável para si mesmo e para o grupo. Elas vão cair em niilismo, elas vão cair em descrença, vão cair em relativismo moral e vão começar a transgredir fazendo mal a si mesmas e aos outros. Então, para essas pessoas, é necessário que elas tenham medo. É necessário que elas tenham medo. Elas tenham medo de um ser julgador eterno e que coloquemos na cabeça delas um processo de autopoliciamento com base em criaturas mitológicas como, sei lá, um eterno julgador e um eterno mal. Então, pense que, a polícia, de fato, né, ou pessoas que fazem o julgamento a partir da lei dos homens, só aparece depois que o crime aconteceu. Tá? Raramente aparece quando o crime está sendo cometido. Então, como é que você faz para haver meio que um minority report? Um sistema de pré-crime? Bota na mente das pessoas que elas estão sempre sendo vigiadas por um ser julgador, ou estão sendo sempre tentadas por um ser mau. Joga a responsabilidade em outra coisa. Porque a maioria das pessoas não tanca o fato de que não é Satanás que está te tentando, é você mesmo, são seus instintos, é a sua própria vontade que quer, sei lá, fazer merda, roubar, comer mulher do vizinho, bater em criança, sei lá, alguma noia dessa aí, entendeu? Então as pessoas simplesmente operam melhor em sociedade, jogando a responsabilidade para Satanás,
e assumindo que elas estão sendo vigiadas o tempo todo e que se elas fizerem alguma dessas transgressões assim, esses pecados capitais, elas vão pagar lá na frente e que, sei lá, Deus está anotando tudo no seu caderninho, sabe, para ler para você no fim da sua vida. Eu entendo a necessidade disso para a funcionalidade da sociedade, porém eu sei de onde vêm as bases da coisa e veja que eu não sou descrente necessariamente disso. Saber a origem desse pensamento, dessa crença, me faz ser muito grato por ela existir. Cara, que parada genial! Isso salvou a humanidade. Esse pensamento, essa crença, nos trouxe até aqui. Nós só somos o que somos por conta dessa crença. Eu sou muito grato pelo cristianismo, pelo catolicismo. Provavelmente eu só estou aqui bem e talvez até só estou vivo, porque talvez alguém quis me prejudicar ou até me matar, mas esse processo de autopoliciamento incutido na cabeça dessa pessoa pela crença fez ele pensar assim, não, eu não posso fazer mal pro coruja, porque senão Deus vai me castigar. E sem essa crença, esse cara ia pensar assim, ah não, tudo é criado, sou eu que estou no controle, então eu posso matar aqui indiscriminadamente. Tá vendo que quem não tem autocontrole não pode ter essa visão, não pode saber de onde vêm as crenças? Provavelmente esse seja o seu caso, tá? E eu tô até meio que fazendo um desfavor social dando essa visão, né? E é por isso que existe a lei dos homens, né? E a própria lei dos homens tem várias crenças, tá? O fato é que só 3% dos crimes no Brasil são resolvidos e menos ainda têm os seus transgressores punidos. E muitas das pessoas acreditam que os bandidos sempre são pegos, porque ficam assistindo o jornal e sempre vê um bandido sendo pego. Então é um viés de confirmação, porque ela não vê os bandidos que não foram pegos. E esses são maioria, segundo os próprios censos do nosso país, que já devem ser manipulados. Então você entende que o afegão médio, que é descontrolado, que não é civilizado, e esses são maioria, se eles descobrirem que, por exemplo, no Brasil, a maior parte dos crimes não são punidos, provavelmente isso vai estimular ele a cometer vários crimes, tá? Mais ainda, que o Brasil é um país com uma criminalidade muito alta. Então é importante que esse cara creia que todo o crime é punido no Brasil. É por isso que a notícia de corrupção, de que a corrupção está estralando e tudo mais, faz você ser mais corrupto. Isso é fato. Já fizeram testes quanto a isso. Vários e vários testes, tipo, é dito que não pegar o bombonzinho de uma caixa ali é roubo, é errado e tal. E aí botam os figurantes para começar a pegar os bombonzinhos e aí não tem nenhuma penalidade e as pessoas que não são figurantes, que estão sendo testadas, passam a pegar os bombonzinhos também. E isso ainda aumenta mais quando é um líder ali da sala pegando os bombonzinhos, né? O figurante que é para ser o líder, o diretor ali, quando ele é pego em corrupção, isso influencia ainda mais os não figurantes a serem corruptos. Então, tipo, vocês entendem como é que é? Vocês têm essa capacidade de entender como é que a mente humana funciona? E, pô, se você não tem essa capacidade, cara, mil perdões, esse canal não é pra você. Se você não consegue, pô, ser grato que, pelo fato de que você está no controle da conexão que você faz com as pessoas, que o significado, a espiritualidade do sexo, a beleza do sexo, essa zorra toda aí, está sob o seu controle e você não consegue ser grato por isso, não consegue se sentir bem com isso, não consegue comemorar o fato de que, poxa, eu posso escolher. Esse canal não é pra você, mil perdões, mas vai embora. Eu não me importo se você se desinscrever, se eu perder inscrito, perder monetização, não me importo. Eu só não quero que você, pô, esteja aqui sofrendo porque você não consegue entender um conteúdo que, na minha opinião, cara, é pra ajudar a vida dos caras. E, pô, você tá te prejudicando? Vai embora. E se você tem problemas psicoemocionais, tá? Se você concorde com o comentário principal do vídeo anterior lá com mais likes, né? Que você tá sentindo que seus sonhos foram destruídos e tá ficando cada vez mais infeliz, procure terapia, cara, procure ajuda. Eu sempre vou recomendar o Plater Pontes, né, que é psicoterapeuta aqui da comunidade. Ele é a melhor recomendação que eu posso fazer porque ele é um homem, é focado na mente masculina, ele não tem vieses comuns dessa profissão, que são de feminismo, misandria, porque é uma área, né, intoxicada por essas narrativas anti-homem. Ele tem experiência com criação de conteúdo, com a machosfera, ele tinha o canal Angry Fox Pilgrim, né, sob o pseudônimo de Kodama. Ele conhece todos os assuntos Red Pill, Black Pill, não sei o que Pill e tudo mais. Ele se especializou na mente masculina e ele tem um currículo muito grande. Os caras ficam zoando aí dizendo que ele fez 50 horas de EAD aí em Unisquina. Pô, é sacanagem, o currículo dele tá disponível lá e é extenso pra caramba. O cara é bom, pô. E no link aqui na descrição e no comentário fixado vocês encontram aí mais de 10%, eu dizia 10% nos últimos vídeos, mas é bem mais de 10%, às vezes dá 20%, 25% lá e ainda dá bônus, né? Isso se você usar o link aqui da descrição, porque é a forma que a gente encontrou assim de ajudar os caras que estão sofrendo, entendeu? Que estão com problema. Viabilizar aí financeiramente um processo de cura profissional.
Mais do que isso a gente não pode fazer. Mais do que isso só se oferecesse o tempo de graça, né? E é foda. Não existe almoço grátis, né, meu parceiro? Mas enfim, vocês que acompanharam até aqui, muito obrigado por assistirem até o final. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho. Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre. E até mais.